Aquele dia no Lago Igéus deveria ter sido como tantos outros, risos, churrasco e a ilusão de que família é sinônimo de proteção. Mas eles transformaram tudo em um pesadelo do qual minha filha de 8 anos quase não escapou. Enquanto eu lutava para sair da água gelada, engasgada com a lama do fundo, minha irmã Ana ria na margem, cruzando os braços com aquele sorriso sarcástico que já conhecia desde a infância, o mesmo que usava quando escondia meus cadernos ou me acusava de mentir sobre as lições de casa. Minha mãe, ajustando o cabelo impecável, apenas resmungou: "Deixa de exagero, Lilia. Sua princesinha vai aparecer." Meu pai, com o rosto vermelho de raiva e cerveja, cuspiu as palavras como se fossem veneno: "Pare de envergonhar a família. Sempre arrumando confusão por nada." Eles nos empurraram. Ana e seu marido, Semyon, com aquela encenação ridícula de 1, 2, 3 antes de nos jogar na água como se fosse uma brincadeira inofensiva. Chiara, minha filha, sumiu debaixo da superfície turva. Eu me afoguei em pânico, mergulhando repetidas vezes, enquanto o vestido encharcado me puxava para o fundo como um peso mortal. Cada vez que emergia, ofegante, implorando por ajuda, eles apenas davam de ombros. "Deve estar se escondendo", disse Ana, como se fosse normal uma criança brincar de afogamento. "Você sempre foi dramática", completou minha mãe, mais preocupada com o esmalte brilhante do que com a vida da própria neta. Quando finalmente liguei para o 112, as mãos tremiam tanto que mal consegui discar. Meu pai avançou contra mim, a barriga balançando a cada passo, ameaçando: "Vai estragar o dia de todo mundo por causa de uma pirraça? Guarde seus problemas em casa." Mas Chiara não estava brincando. Ela estava desaparecida. E enquanto as sirenes se aproximavam, eles arrumavam suas coisas com uma tranquilidade doentia, guardando cadeiras, empacotando restos de comida, agindo como se nada tivesse acontecido. "Sempre fazendo cena", murmurou minha mãe, enfiando o último recipiente de salada na bolsa. "Se tivesse vigiado melhor a menina, nada disso teria acontecido." Foram horas de angústia até os mergulhadores da equipe de resgate encontrarem Chiara, inconsciente, os lábios arroxeados, o corpo tremendo de frio e medo. Traumatismo craniano. Hipotermia. Água nos pulmões. Os médicos foram claros: as próximas 48 horas seriam críticas. E enquanto minha filha lutava pela vida na UTI, eles. Nenhuma ligação. Nenhuma mensagem. Ana até postou fotos do dia perfeito nas redes sociais, cuidadosamente recortando qualquer vestígio do que tinham feito. Minha mãe comentou com corações: "O churrasco do Semyon estava divino, como sempre." Chiara acordou com pesadelos. Gritava no meio da noite, se agarrava a mim como se eu fosse sua única âncora em um mundo que havia tentado afogá-la. "Mamãe, eu me afoguei", foi a primeira coisa que disse. A segunda: "Por que a tia Ana me empurrou?" Eu não tinha resposta para ela. Mas tinha uma promessa para mim mesma. 2 anos antes, meu divórcio me deixou com a guarda total de Chiara e uns trocados irregulares de pensão. Trabalhava como assistente jurídica em um pequeno escritório, especializado em indenizações por danos. Meu chefe, Arthur Ovechkin, sempre foi compreensivo: "Fique com sua filha o tempo que precisar", disse quando liguei do hospital. Mas enquanto via Chiara se debater entre a vida e a morte, algo dentro de mim se rompeu. Não era mais sobre recuperação. Era sobre justiça. A investigação policial arquivou o caso como acidente durante banho. Testemunhas não lembravam dos detalhes. A versão deles coincidia: um descuido, nada mais. Mas eu sabia a verdade. E enquanto Chiara dormia, eu mergulhava em outra busca, por provas. Minha família sempre foi descuidada com seus segredos. Ana e Semyon afundados em dívidas, apesar das fotos de férias na Turquia e do SUV novo. Minha mãe, com sua pele de cordeiro e contas bancárias suspeitas, ostentando viagens e reformas que seu salário de contadora de igreja nunca pagaria. Eles acharam que poderiam rir, empurrar uma criança para a água e sair impunes. Mas subestimaram uma coisa: eu conhecia cada rachadura do sistema. E agora, com a fúria de uma mãe traída e a precisão de quem passa os dias analisando brechas legais, eu os destruiria. Não com lágrimas ou súplicas. Com estratégia. Com provas. Com a mesma frialdade com que eles viraram as costas para minha filha se afogando. Porque algumas dívidas não se pagam com dinheiro. E a minha, eles pagariam com tudo.
eles achavam que estavam acima das leis, que seus esquemas sujos eram invisíveis, que suas piadinhas sobre a otimização e a flexibilidade eram apenas brincadeiras de família. Mas eu já tinha aprendido uma coisa: o mundo é cheio de pessoas que se acham intocáveis até o momento em que alguém decide arrastá-las para a luz. A mãe de Kira, com seu salário de 35 mil rublos como contadora da igreja, adorava contar nas reuniões de família como criava relatórios com um toque artístico. O pai, chefe de armazenamento em uma fábrica de rádio de Jevski, um daqueles lugares onde se produzem coisas que não devem ser vistas por olhos estranhos, gabava-se de seus acordos especiais com fornecedores, de como ajustava os números para que ninguém notasse. Dava a entender que tinha rendas extras, mas nunca entrava em detalhes. O tio Leonid alugava apartamentos para estudantes perto da Universidade Estadual de Udmurtia, mas só para casais eslavos, apenas cidadãos russos, como escrevia nos anúncios do Avito. Ex-inquilinos o denunciavam em fóruns por roubo de depósitos e humilhações. A tia Diana, dona de um catering tradicional, tinha processos do Rospotrebnadzor por violações sanitárias, enquanto ex-funcionárias contavam em fóruns sobre salários por baixo da mesa e pagamentos atrasados. O sobrinho Boris, estudante de informática, vendia vitaminas milagrosas para provas desde o ensino médio, com anúncios mal disfarçados no VK e Telegram. No grupo da universidade, falavam dele sem rodeios: trapaceiro de plantão. Uma teia de podridão, cada um com sua pequena fraude, convencidos de que o sistema era deles. Nós temos gente em todo lugar, repetia o pai, como um mantra. Enquanto isso, Kira acordava gritando, recusava-se a tomar banho, tremia ao ver poças d'água. O pediatra da clínica infantil encaminhou-a para um psicoterapeuta. Pelo SUS, só uma consulta com o psiquiatra de plantão, o resto, pago. Encontrei Ana Rovenskaya, terapeuta particular. 3 mil por sessão. Não havia escolha. Ela tem todos os sinais de transtorno de estresse pós-traumático, disse Rovenskaya, enquanto eu observava as fotos de suas férias em Sochi no feed. Ao fundo, um bote inflável com motor Yamaha, mínimo 140 mil. De onde tiraria esse dinheiro uma mulher que, segundo ela mesma, mal pagava a hipoteca? Comecei a montar o dossiê. Tudo que pudesse ser obtido legalmente: extratos do EGRU, prints de redes sociais, avaliações no Yandex Maps, processos no Gazprom Sudi, denúncias em fóruns, recortes do Udmurtskaya Pravda. Meu diploma de direito nunca tinha sido tão útil, sabia exatamente onde e como golpear. O primeiro sinal anônimo foi para a segurança econômica da fábrica de rádios de Ijevsk. Detalhes sobre os acordos especiais do pai com a construtora do genro, sugestões para revisar o controle de estoque, especialmente considerando as dificuldades financeiras da família. Em uma fábrica com contratos de defesa, qualquer suspeita é levada a sério. A auditoria encontrou exatamente o que eu esperava: desvio sistemático de materiais por meio de empresas laranja. As provas estavam no próprio sistema deles, ninguém tinha se dado ao trabalho de cruzar os dados antes. O pai foi demitido em uma semana, por perda de confiança, conforme o artigo 81 do Código Trabalhista. A segurança o escoltou pela porta da frente, na frente de toda a equipe. A fábrica apresentou queixa na polícia: a apropriação indébita, artigo 160 do Código Penal, além de uma ação civil por danos. O papai foi demitido com vergonha, choramingava Ana ao telefone com a mãe, que, sem perceber, havia ligado viva voz enquanto fritava almôndegas. Alguém delatou, mas encontraram coisas sérias. O investigador já o chamou. Ele que não chore agora, cortou Lena, a irmã. A ironia era de doer. Na semana seguinte, uma denúncia anônima chegou à eparquia de Ijevsk. Anexos: prints dos posts da mãe no Odnoklasniki, exibindo compras caras, e suas piadas sobre a contabilidade criativa, compartilhadas por paroquianas. O conselho eparquial ordenou uma auditoria surpresa. O rombo: 480 mil rublos. Não foi difícil encontrá-lo, bastou procurar. A convocação da mãe para depoimento virou manchete: contadora do Sobor Mikhailovsky é investigada por desvio de fundos. A eparquia apresentou queixa. O artigo 160 novamente. A mãe recebeu uma notificação de não saída do país. Ana pegou dinheiro emprestado para um advogado, afundando ainda mais a família. Não consigo acreditar que isso está acontecendo, leu a mãe em voz alta no almoço de domingo, enquanto Kira e eu observávamos, sentadas à mesa. Isso é uma armação. Alguém encomendou a destruição da nossa família.
Ana concordava, gesticulando na cozinha apertada do apartamento da era Khrushchev. Primeiro o papai, agora você. É óbvio que é uma encomenda. Eles desconfiavam de todos, concorrentes, inimigos, pessoas ruins. De todos, menos da pessoa certa. A Receita Federal da Udmurtia recebeu um relatório detalhado sobre os aluguéis do tio Leonid, prints de anúncios discriminatórios, depoimentos de inquilinos sobre pagamento somente em dinheiro, sem nota. Multas e juros, 300 mil rublos. Ele teve que vender um apartamento às pressas. A promotoria se interessou depois que estudantes da gestão denunciaram a discriminação. Multa de 15 mil, pouco dinheiro, mas suficiente para deixá-lo paranoico. Alguém quer nos afundar, repetia em churrascos familiares, enquanto Ana postava tudo no VK. O catering da tia Diana ruir após o Rospotrebnadzor receber um dossiê com violações tiradas de fóruns de trabalho. Seus erros estavam nos autos de inspeção, à vista de qualquer um. Isso é um pesadelo, ela leu em mais uma reunião de família, onde eu casualmente apareci. Quem sabia dos meus negócios? Resposta simples, qualquer um com acesso ao Google. A venda de suplementos milagrosos de Boris foi exposta quando a segurança da universidade recebeu uma compilação de prints do grupo do VK. Os alunos falavam dele há meses. Eu só organizei as informações e enviei. Meu filho está arruinado, uivava Ana em outra reunião de crise, enquanto Kira e eu entrávamos por acaso. Isso é coisa de encomenda. Precisamos descobrir quem está por trás. O pai ligou para um ex-colega da polícia, Mashin Vebiorov, que agora resolvia problemas por fora. Vebiorov aceitou investigar, entrevistar pessoas, buscar pistas. Com quem vocês brigaram? Quem poderia querer isso? Perguntava, tomando chá na cozinha da mãe. A família fez uma lista: chefes do pai, o padre da igreja, inquilinos do Leonid, concorrentes da Diana. Dezenas de nomes. Mencionaram meu nome de passagem, aquele incidente no lago, mas isso não tem nada a ver. Vebiorov cavou por meses, sugando o pouco dinheiro que restava. A paranoia crescia. As dívidas também. E eu? Eu só suspirava no telefone, interpretando aparente solidária. Que pesadelo! Aguentem firme aí. A menção a Kira sempre provocava uma pausa. A voz de Ana mudava, como ela mesma havia mudado. Mas está melhorando, devagar, respondia eu, com a precisão de quem mede cada sílaba. A psicóloga ajuda, mas ainda tem medo de água. Um silêncio constrangedor. Depois, Ana rapidamente desviava para suas próprias desgraças. A culpa estava lá, enterrada fundo, mas estava. Voltei a aparecer nos jantares de família com Kira ao lado. Sentávamos em silêncio, ouvindo seus sussurros sobre dívidas e processos. Lily, parabéns por se segurar, comentou Diana certa noite, na casa da mãe, depois daqueles acontecimentos no lago. Do acidente. Eles haviam se convencido. Apenas um acidente. Ela sempre foi tão paciente, acrescentou Lena, engolindo um corvalol. Desde pequena aguentava tudo calada. Observação precisa. Eu aguentava anos de piadinhas, de humilhações disfarçadas de brincadeira. O lago foi a gota final. A terapia de Kira era o álibi perfeito. Enquanto ela estava em sessão, eu planejava nos corredores. Enquanto brincava em casa, eu colecionava informações. Crianças processam traumas de formas diferentes, explicava Drahovenska. Podem reprimir agora e explodir na adolescência. Anotei tudo. Kira precisaria de ajuda por anos. Ajuda cara. Cada centavo que a família gastava com advogados era um centavo roubado da minha filha. Vebiorov ficou mais insistente. Ligava, perguntava, conflitos em família? Ressentimentos? Não, nada de especial, respondia eu, serena. Nós não brigamos. E sobre o lago? O coração deu um salto, mas a voz não tremeu. Kira mergulhou mal, assustou todo mundo, mas deu tudo certo, graças a Deus. Pretensões contra a família? Sua pergunta pairou no ar. Que pretensões? Na água, essas coisas acontecem. Ainda bem que reagiram rápido. Meia-verdade escorria fácil. Reagiram depois que eu já gritava como uma louca.
Vebiorov me riscou da lista. Mãe solteira com filha doente, de onde tiraria forças para a vingança? Suas conclusões me serviam. Sem resultados, a família afundou de vez. Ana desconfiava que Semyon escondia dívidas. Semyon suspeitava que Ana tinha um amante. A mãe especulava se o pai ainda mexia com química por aí. Será que a culpa é nossa? Resmungou Leonide à mesa, batendo o punho. Anos vivendo na ilegalidade. Bah! O pai socou a mesa. Cala a boca. Nós nos matamos de trabalhar, e agora alguma invejosa. Talvez seja a Lilka? A pergunta caiu como uma faca. Todos se tensuaram. Ana tossiu, nervosa. Pai, pelo amor de Deus. A Lili já tem problemas demais. Problemas que não a impedem de sair ilesa, retrucou ele, estreitando os olhos. Por que ninguém toca nela? Semyon bufou, deixa disso. A Lili não machuca uma mosca. É a tímida. Tímida. Fraca. Inofensiva. Palavras que me serviam como escudo. A mãe interrompeu, não briguem. Estão nos dividindo de propósito. Mas a semente da dúvida já havia sido plantada. Eu ouvi tudo da sala ao lado, onde levará Kira para brincar. Nas cruchoucas, as paredes são de papelão. Bore afundou na bebida depois de ser expulso da faculdade. Ligava bêbado, choramingando. Uma vez, discou para a mãe na minha frente, alguém de dentro, é estranho que não tenha atingido todo mundo. Mais tarde, a mãe sutilmente sondou, fingiu ofensa. Como podem pensar isso? Somos família. Claro, claro, apressou-se ela. Seu pai está nervoso, você sabe. Eu entendo, assenti, compassiva. As pessoas precisam de explicações quando a desgraça bate à porta. É mais fácil culpar alguém do que aceitar o acaso. Puta merda, a vida é injusta, arrotou Bória no telefone. E cruel. Silêncio. Dava para ouvir o gargalo da garrafa batendo nos seus dentes. Às vezes penso, e se não foi acidente? E se alguém está nos destruindo aos poucos? Quem faria uma coisa dessas? Perguntei, neutra. Não sei, talvez a gente tenha ferido alguém no passado. Alguém que esperou o momento certo. A conversa se arrastou por mais 20 minutos. Bória desfiava teorias paranoicas, e eu, com um aqui, um entendo ali, o guiava suavemente para onde queria. No fim, ele mesmo se convenceu, as suspeitas do avô eram infundadas, e eu, apenas uma mãe solteira com seus próprios demônios. A beleza da manipulação está em fazer os outros chegarem sozinhos às suas conclusões. Nunca menti diretamente sobre minha inocência, apenas criei o cenário para que tirassem as conclusões certas. Os relatórios do progresso de Kira viraram outra ferramenta. Quando a Drahovenska notou que ela dormia melhor e tolerava banhos, eu compartilhava as novidades com a família. Finalmente, melhora. Os pesadelos diminuíram. Já não grita tanto na banheira. Funcionava em vários níveis. Mostrava minha dedicação à filha, não à vingança, lembrava do dano que haviam causado, e reforçava minha imagem de mãe abnegada, com prioridades muito diferentes. As finanças da família despencavam em espiral. Na primavera, Ana começou a vender tudo no Avito, joias, eletrônicos, bolsas de tempos melhores. Semyon teve que se livrar do carro para evitar que fosse leiloado por ninharias. Os oficiais de justiça já haviam bloqueado as contas. Agora, ia a entrevistas de emprego na Kalina emprestada da sogra. Tive que vender o anel da vovó, choramingou Ana em um encontro, aquele que queria dar para a filha. Ao menos tinha o que vender, rosnou Diana. Eu perdi tudo no processo de falência. Até o jogo de chá da minha avó. O sofrimento era palpável, mas insuficiente. A ruína financeira era só o primeiro ato. O golpe seguinte deveria atingir mais fundo, a sanidade, a reputação, os laços que os mantinham de pé. Em março, lancei a segunda fase, o ataque à sua posição na cidade. Cidades pequenas vivem de fofocas e conexões, o que as torna vulneráveis à informação estrategicamente plantada. O escândalo na igreja já havia manchado a imagem da mãe entre os fiéis. Mas eu queria que as ondas se espalhassem.
Passei a frequentar diferentes paróquias, tecendo conversas sobre confiança e responsabilidade. Uma história triste no sobor de São Miguel deixava escapar entre um gole de chá e outro, após a missa. Faz pensar, até onde conhecemos aqueles a quem confiamos nossas doações? Nunca mencionava a mãe diretamente, mas o enredo se fixava: desvio de fundos da igreja. Isso, as pessoas lembram por anos. No supermercado onde Ana arranjou emprego, os problemas não começaram com anônimos, mas com colegas. Alguém sem querer descobriu que a nova caixa vinha de uma família com histórico. A fofoca se alastrou na sala dos funcionários. O gerente Cos olhava para ela como se fosse uma bomba relógio. Quem precisa de encrenca? As oportunidades de semião evaporaram depois que empregadores em potencial receberam avisos amigáveis de remetes desconhecidos. A família do Sr. Stepanov está envolvida em esquemas criminosos. Ele pode ser limpo, mas, riso reputacional, vocês entendem. Aos e-mails, anexavam-se links para fontes públicas. Tudo verificável. E os RHS preferiam não arriscar. O isolamento social de tio Leonid se agravou. Tentou usar contatos para resolver questões com a Receita, sem sucesso. Depois que vazou uma denúncia de práticas discriminatórias em seus negócios, os parceiros começaram a evitá-lo. O golpe final foi uma carta anônima à Câmara de Comércio, métodos duvidosos do Sr. Vlasov. Sua filiação ao clube de negócios foi silenciosamente revogada. Leone se tornou tóxico, ouvi em uma reunião. Antes era o nosso, agora, melhor manter distância. A morte social é mais lenta que a financeira, mas muito mais devastadora. Dinheiro se recupera. Reputação em província? Nunca. O futuro acadêmico de Bória pendia por um fio. Denúncias anônimas à sua oficial de condicional sobre o consumo de álcool a fizeram com que o controle sobre ele se tornasse asfixiante. Para um condenado em liberdade condicional, cada deslize era um passo para a prisão. Bória tentou subornar a oficial UI, 15 mil por a flexibilidade. Ela pegou o dinheiro e dobrou a vigilância. Cada falta o aproximava das grades. Diana, por sua vez, esbarrava em portas fechadas ao procurar trabalho em restaurantes. Sua reputação a precedia como uma sombra inescapável. Não eram necessárias cartas de recomendação nem explicações detalhadas. Em uma cidade pequena, todos sabiam exatamente quem ela era. Aquela lá? A que teve a contabilidade auditada e acharam um rombo que nem cabia no papel. Os olhares se desviavam, as portas se fechavam antes mesmo que ela abrisse a boca. Desculpe, mas preferimos não arriscar. A empresa exigia precisão cirúrgica, e cada rejeição era apenas o eco lógico de suas próprias escolhas. Eu não precisei forjar provas. Bastou garantir que as informações certas chegassem às pessoas certas, no momento certo. As férias de primavera de Kira me deram o tempo necessário. Enquanto ela passava os dias no acampamento urbano do Metalur, eu tinha horas, dias inteiros, para ajustar os últimos detalhes. Mamãe trabalha muito, disse Kira certa vez à psicóloga Urovinskaya, com uma franqueza que doía. Quando eu durmo, ela fica no computador até tarde. A terapeuta, com sua delicadeza profissional, observou: Kira sente falta da sua presença à noite. Ela precisa de você. Ajustei minha rotina na mesma hora. Primeiro, o tempo com minha filha. Só depois, o resto. Seu bem-estar era a única prioridade que jamais negociaria, mesmo enquanto, metodicamente, desmontava a vida daqueles que haviam tentado destruí-la. Até a primavera, o apartamento de Ana e Sêmen já estava em leilão. 6 meses de inadimplência, processos judiciais, execuções fiscais. A construtora de Sêmen faliu em um procedimento burocrático e impiedoso. Ana conseguiu um emprego no Magnit por 20 mil rublos. Nem posso comprar um presente de aniversário decente para Kira, choramingava ao telefone para a mãe. Sêmen falava em se mudarem para a casa da sogra, mas a velha o detestava. Os advogados comeram todas as economias da mamãe. Tivemos que pedir emprestado. O processo por desvio de verbas ameaçava uma pena real, e o defensor público, pago com migalhas, mal olhava para o caso. Para que se esforçar? Ana envelheceu 10 anos em 6 meses. Os cabelos brancos, as rugas profundas, os pesadelos recorrentes com celas superlotadas, o cheiro de desinfetante barato e as camas de 3 andares.
Você é uma ladra, cuspiu Diana, sem piedade. Agora todos nós carregamos essa marca. Uma mancha que não sai. O processo civil movido pela fábrica de rádios contra o pai arrastava-se em paralelo ao criminal. Os advogados da empresa agiam como uma máquina, contas bloqueadas, proibição de vender ou transferir bens. Ele se mudou para um prédio decrépito na Bumasnaia, sobrevivendo com o auxílio-desemprego de 8.000 rublos, dos quais os oficiais de justiça ainda descontavam uma fatia. 40 anos no chão de fábrica, resmungava durante os jantares raros em família. 40 anos quebrando as costas, e me jogaram fora como um trapo. Por uma merda de diferença nos livros. O império do tio Leonia desabou de vez. A Receita e o Ministério Público espremeram até a última gota, multas de 1,5 milhão, cursos obrigatórios de intolerância financeira, pensões penhoradas. Eu construí esses apartamentos do zero, uivava, como um disco arranhado. 30 anos suando, e agora? Por causa de os papéis anônimos. Diana declarou falência pessoal. 6 meses de processo, uma condenação por fraude salarial, multa de 200.000 e 150 horas de serviços comunitários. Nos fins de semana, esfregava pisos na cozinha popular. Durante a semana, batia de porta em porta. Eu tinha 8 funcionários, soluçava nas reuniões de família. Agora nenhum vos no Itocha me quer. Por causa dessa maldita ficha criminal. A expulsão de Bória da universidade significou a perda da prorrogação do serviço militar e do financiamento estudantil. Condicional por drogas, tratamento obrigatório com um narco, e o golpe final, a rejeição unânime das pós-graduações e empregadores. A namorada o trocou por um rapaz sem passado sujo. Minha vida acabou antes de começar, repetia, enquanto lavava as mãos até sangrarem. Tudo por causa de um dedurador de merda. Weber levantou as mãos, frustrado. Nenhuma evidência de um mandato, nenhum rastro de pagamento. Seu relatório final foi evasivo. Às vezes, as circunstâncias se alinham de forma cruel. Uma cadeia de infortúnios, não uma campanha orquestrada. A família pagou seus honorários a prazo. As teorias da conspiração persistiram, mas não havia dinheiro para outra investigação. Tentaram arrumar um advogado decente por indicação. Todos pediam adiantamento. Sem garantia, sem serviço. Kira, porém, florescia. Os pesadelos rareavam. Aos poucos, ela voltava a confiar na água, primeiro com os dedos, depois com os pulsos, até que, um dia, mergulhou os braços inteiros na banheira, ofegante, mas vitoriosa. Rovenskaya elogiou seu progresso, uma resiliência impressionante para uma criança tão pequena. Traumas assim quebrariam muitos adultos. Kira começou a fazer perguntas sobre aquele dia. A memória voltava em fragmentos, o empurrão, a água fechando-se sobre sua cabeça, o pânico sufocante. Mãe, por que eles fizeram isso? Indagou certa noite, enquanto eu a enrolava no cobertor. Algumas pessoas não pensam nas consequências, respondi, escolhendo cada palavra. Não pensam como seus atos destroem os outros. Eles se arrependem? Não menti. Duvido. Mas isso não importa mais. O que importa é que estamos seguras. Ela sentiu, séria, absorvendo uma lição de justiça que muitos adultos jamais compreenderiam. A segunda fase do plano começou no ano seguinte, esmagar o que restava de seus ativos, de suas conexões, de qualquer fio de dignidade que ainda teimasse em segurar. O julgamento da minha mãe arrastou-se por mais de um ano, investigação, primeira instância, apelação. A sentença só saiu em maio, o timing perfeito para máxima exposição. Cultivei contatos com jornalistas locais, alimentando-os com fios que conectavam todos os casos da família. A história era irresistível, um clã inteiro afundado na lama. Crime em família, como parentes transformaram fraudes em tradição, estampava a série de reportagens nos Esvestiel de Murti. 3 edições com fotos, trechos de sentenças, depoimentos de juristas sobre a criminalidade de colarinho branco na província. As publicações foram o golpe final. Colegas de Ana no Magnit cochichavam atrás de suas costas. Os fiéis da catedral cruzavam a rua ao vê-la. Os companheiros de copo do meu pai pararam de atender suas ligações. Nos tratam como leprosos, desabafou Ana em uma ligação interceptada. Garotos arremessaram ovos no carro de sêmen. No garagem da minha mãe, alguém pintou a ladra com spray.
O isolamento social alimentou a paranoia, a depressão, o álcool. Ana começou a beber antes do almoço. Sêmen passava dias na cama. Minha avó teve 2 crises de pânico em uma semana, a ambulância tornou-se visita rotineira. Talvez a gente devesse sumir da cidade, sugeriu Sêmen em um conselho de família particularmente sombrio. Com que dinheiro, seu idiota? Rosnou meu pai. Estamos afogados em dívidas. Sem trabalho, sem crédito, sem saída. Weber, afinal, tinha razão em uma coisa: seus problemas realmente se acumularam como uma avalanche. Só errou ao chamá-los de acaso. Cada desastre foi calculado para detonar no momento de maior vulnerabilidade, como cargas explosivas em uma demolição controlada. O 10º aniversário de Kira celebramos com simplicidade, algumas amiguinhas da escola, seus pais, um bolo Napoleão caseiro. Brincadeiras no quintal, risadas, o sol da tarde aquecendo os rostos. Felicidade pura, algo que minha família jamais soube valorizar. Este é o melhor aniversário da minha vida, declarou Kira, rasgando o papel de presente com entusiasmo. Seu sorriso era genuíno, radiante. Eu a observava enquanto ela ria com as amigas, enquanto mergulhava os pés com cautela na piscina inflável perto da varanda. Ainda hesitava antes de entrar na água. Ainda prendia a respiração por um segundo a mais. Mas estava conseguindo. Meu telefone vibrou. Uma notificação de notícias: a contadora da catedral havia sido condenada a 2 anos em regime comum. A sentença da minha mãe, após todas as apelações, finalmente transitar em julgado. O juiz destacou o abuso de confiança e a falta de remorso como agravantes. Minha mãe corria atrás de atestados de bom comportamento, de cartas de vizinhos inúteis. Nada adiantou. Outra mensagem: o apartamento de Ana e Sêmen foi vendido em leilão por metade do valor de mercado. A sogra, no fim, recusou-se a abrigá-los. Alugaram um cômodo em uma comunálcana. Um bairro operário de Zavolzy, onde o ar cheirava a óleo queimado e sonhos abandonados. As paredes de papelão não abafavam os gritos dos vizinhos bêbados, nem o choro das crianças que, como Ana, aprendiam cedo o peso da vergonha. A cozinha coletiva, dividida entre 8 famílias, era um ringue de tensões, panelas disputadas, olhares de desprezo, o cheiro azedo de vidas que nunca decolaram. O julgamento do pai estava marcado para agosto, e os advogados da fábrica já tinham escrito o veredito em seus olhares cansados. Provas irrefutáveis, repetiam, como se a justiça fosse uma linha de montagem. O defensor público, sobrecarregado com 20 processos simultâneos, sussurrou a Sêmen a única saída: reconheça a culpa. Troque a dignidade por alguns anos a menos. Ironia cruel para um homem que passará décadas negando abrigo aos que batiam à sua porta. Agora, era ele quem implorava por clemência. O tio que nunca soube o que era compaixão, foi condenado a 300 horas de trabalho comunitário em um abrigo para moradores de rua. O destino tem um humor negro. Quem por anos fechou portas para os necessitados agora varria o chão onde eles dormiam, ouvindo histórias de desespero que antes ignorava com um aceno de mão. Boris, o filho prodígio, viu suas opções se reduzirem a migalhas. O Instituto Politécnico aceitou, desde que pagasse. Os pais assinaram um empréstimo com juros de 18% ao ano, uma armadilha financeira que os afogaria por décadas. A ficha criminal limitou suas escolhas, nenhuma empresa de prestígio queria, nenhuma menina aceitava sair com ele. A convocação militar já o aguardava, selando seu futuro com o carimbo da desilusão. Diana, a irmã que sonhava com estrelas Michelin, viu seu império de dívidas desmoronar. O restaurante foi leiloado por centavos, os credores levaram até as panelas de cobre que ela tanto exibirá. Agora, lavava pratos no teriomo por 8.000 rublos por mês, metade de um salário mínimo. Seus dedos, outrora ágeis para decorar pratos, estavam rachados pelo detergente barato. A culinária é arte, ela costumava dizer. Agora, a arte era sobreviver. 2 anos. Foi o tempo que levou para o castelo de cartas desabar, peça por peça, cada consequência nascendo da anterior como uma maldição familiar. Não precisei forjar provas nem subornar juízes. Bastou conectar os pontos que eles mesmos deixaram à vista, como migalhas de pão levando ao abismo. Eu te amo, mamãe, Chiara sussurrou, apertando-me com uma força que quase doía. Eu também, minha filha. Mais do que tudo neste mundo.
Enquanto suas amiguinhas corriam pelo quintal, eu observava o resultado do meu trabalho. Minha família tentou nos destruir e saiu rindo, certa de que a impunidade era um direito de sangue. Enganaram-se. A justiça não usa toga. Às vezes, veste a paciência de quem espera o momento certo, a precisão de quem sabe onde cutucar. O cartão de Weber ainda estava no meu bolso, um lembrete de como chegaram perto de me desmascarar, mas falharam pelo mesmo motivo que os condenou, o desprezo. Acharam que eu era fraca demais para revidar. Kiara riu, um som puro que ecoava onde antes só havia gritos. Era assim que uma família deveria soar, com alegria, não com sarcasmo, com amor, não com indiferença. O telefone vibrou novamente. Desta vez, era a notícia de que o diretor das Troy Firmas seria julgado por fraude previdenciária, artigo 159 do Código Penal. A falência de Sêmen abriu uma caixa de Pandora, esquemas com subcontratados, propinas, documentos falsificados, coisas que eu nem imaginava existir. Às vezes, a melhor vingança é simplesmente sair do caminho e deixar que eles se afoguem no próprio veneno. Eu apenas dei um empurrãozinho. Mãe, olha. Kiara estendeu a mão, onde uma borboleta urticária pousara, asas laranjas tremulando ao sol. Linda, concordei. E livre, ela completou, observando o voo da criatura até desaparecer além do muro. Não havia tristeza em seus olhos, apenas admiração. Algumas coisas nascem para voar, não para serem aprisionadas. Aquele dia, à beira do lago, eles tentaram nos quebrar com crueldade disfarçada de autoridade. Demoraram a entender que algumas feridas não saram sem cobrança, algumas dívidas crescem com juros compostos. A festa de aniversário seguia, cheia de risos e bolo de chocolate. O contraste com os encontros familiares antes era brutal. Aqui, havia afeto, lá, apenas controle. Aqui, cura, lá, cicatrizes. Quando o sol se pôs, senti algo que não experimentava há meses, uma satisfação profunda, quase física. Não era a alegria vazia de uma vitória, mas a certeza de que a balança, finalmente, se equilibrara. Suas vidas estavam em ruínas, construção própria, acelerada por minhas mãos. Anos seriam necessários para reconstruir, se tivessem a força para isso. Kiara, porém, cresceria forte, cercada por quem a valoriza, não por quem a vê como um brinquedo descartável. A borboleta escolheu certo, a liberdade em vez da gaiola, o voo em vez da queda, a beleza em vez da brutalidade. Assim como nós.